Hoje acordei e vi o céu se abrir. Será que é só mais Hello, people! E aí, tudo bem? Hoje eu voltei depois de quase muito tempo, 5 meses desde o último vídeo que eu gravei, que foi a última sessão de químio. E hoje voltei pra falar do resto das minhas experiências com Deus. E primeiro eu vim assim nesse boné, assim, super estiloso, Bob Esponja, pra fazer um suspense, assim, será que eu ainda tô sem cabelo? Como é que será que tá o cabelo da Débora? Bem, meu cabelo começou a crescer em novembro ainda, quando eu fazia a segunda etapa da químio. E vamos ver como ele está? Voilá! Ele está imenso, bem imenso assim, tá enorme, né, gente? Tô descabelada mesmo, porque eu não consigo domar muito, tem que ficar passando gel, umas pomadas. Aí, mas... ele começou a nascer já da cor dele, porque ele começou a nascer meio um platinado, meio acinzentado. Meu cabelo sempre foi castanho escuro, quase preto. E agora não, já tem um tempinho, acho que já tem mais de 2 meses, que ele começou a nascer escuro novamente. Então parece que eu estou com mais luzes. E... bem, eu vim contar, como eu falei, minhas outras experiências depois que acabou a químio. Minha químio acabou 27 de dezembro, como eu filmei aqui, foi o último vídeo. E começo de janeiro eu estava próxima para a segunda etapa, porque a primeira etapa foi a químio, a segunda etapa, a cirurgia, que era o que eu estava esperando. Então, começo de janeiro, fui eu lá e minha mãe, na mastologista, e ela foi me ver e ela falou assim, o certo é marcar a cirurgia com pelo menos um mês depois da última sessão da químio. Então, vou marcar dia 31 de janeiro. Eu, tudo bem. Isso caía numa quarta, porque ela sempre operava às quartas-feiras. E tudo bem, vamos marcar dia 31 de janeiro, 7 horas da noite, deixa assim agendado. E ela falou assim, porque aí, depois disso, você vai ter que fazer radioterapia. Aí, radioterapia? Eu achava que radioterapia era só para alguns tipos de casos, não o meu. Porque eu tinha já conversado com a minha oncologista no meio do tratamento sobre isso, e ela não foi muito clara. Pelo que eu entendi era isso, que eu não ia precisar fazer rádio. E ela falou assim, não, você tem que fazer sim, é por precaução. É uma prevenção, uma esterilização de alguma célula talvez que ainda possa ter no seio e a gente não viu, é só uma precaução mesmo. E eu achava que ia acabar ali, segunda etapa, cirurgia, acabou. Mas tinha uma terceira etapa, que era a radioterapia. E imediatamente eu lembrei de um sonho que Deus me deu justamente de quinta para sexta, porque minha mastologista só atende às sextas de manhã, pelo meu plano. E eu lembrei do sonho, que Deus me deu um sonho. E no sonho eu falava assim, que eu tinha uma terceira etapa por vir, e a terceira etapa terminava com terapia. E no sonho eu pensava assim, quimioterapia de novo? Não, como assim não? Não pode, não pode. Aí ela foi e falou radioterapia. Deus já tinha me falado antes, né? E seguimos firmes e forte, eu fui voltando aos poucos. Acho que eu terminei na última semana de dezembro, acho que na segunda semana de janeiro eu estava me sentindo melhor, mais disposta, porque foi chegando no fim, eu fui ficando muito cansada, porque deixava cansada, sabe, indisposta, cansada. Na segunda semana de janeiro eu acho que eu já comecei a conseguir sair novamente, e vida normal. E eu sempre orava pela cirurgia também, porque eu nunca operei, né? E operar logo por uma coisa dessas, né? Então eu orava, eu pedia a Deus, sabe, pelo sobrenatural dele de novo na cirurgia, orava. E eu não orava pelo dia 31, eu orava pelo dia da cirurgia. Por quê? Porque o plano dele tinha que autorizar. E eu não sabia se o plano autorizar mesmo, porque ela falou, o plano demora até 20 dias para autorizar. E no dia 30 de janeiro é que o plano resolveu autorizar a cirurgia para o dia 31 de janeiro, olha isso. Só que o problema era, eu tinha que fazer alguns exames antes de operar. Eu tinha que fazer uns exames de manhã para operar de noite. E eram 2 exames, mais um aluguel de um aparelho que tem que usar na cirurgia. E um exame é aplicar um fármaco no seio, que esse fármaco vai reagir com o linfonodo da axila. E com esse aparelho que tem que alugar para cirurgia, ele vai detectar o linfonodo, ela vai tirar. Para quê? Para analisar, para ver se teve mesmo metástase. Meus exames mostravam que não tinha tido metástase, ou seja, não tinha espalhado para a axila. Mas mesmo assim é bom tirar para fazer realmente o teste. E o outro exame é colocar um arame
para saber exatamente onde estava o tumor, para ela tirar certinho a margem de segurança em volta. E eu tinha que fazer esses dois, mais alugar o aparelho, para o mesmo dia. E terça-feira foi um estresse, foi por estresse, porque a secretária dela não conseguia marcar, a secretária dela pediu ajuda para minha mãe e a gente não conseguia marcar, e foi por estresse, por estresse, por estresse. Só não existia uma clínica que fazia tinha os três, era cada coisa separada. Tinha uma clínica sim, só que a clínica falava assim, olha só, você não pode fazer o exame sem o plano autorizar. Isso não tem como, a gente não pode, a gente não consegue nem deixar você fazer o exame, porque tem que ter autorização do plano no sistema. E a gente não conseguiu. E eu tava muito estressada, e ela falou assim, olha só, a doutora abriu uma exceção pra você, ela vai te operar na quinta e vamos tentar marcar logo os exames pra quinta-feira de manhã, hoje, deixar já pré-agendado. E eu tava estressada mesmo, só que eu orei a Deus, sabe? Nessa noite, falei assim, Deus, sabe, pensei assim, eu fiquei frustrada assim, poxa, eu orei tanto, eu achava que tinha que ser quarta-feira, né, ia ser quarta-feira, mas eu orei assim, Deus, se for pra ser quarta-feira, vai ser quarta-feira, se for pra ser quinta, vai ser quinta, se for pra ser semana que vem, vai ser semana que vem, sabe, eu realmente descansei. Tanto que no dia seguinte eu acordei outra pessoa, aquela pessoa que passou estresse, terça-feira, o dia inteiro estresse, eu era uma pessoa completamente na paz. E a gente fez isso, a gente já deixou agendados os exames na quinta, a gente pediu caráter emergencial, tudo. E a clínica já tinha feito tudo isso, e de noite a gente ligou pro plano para saber se o plano tinha autorizado, e o plano ainda não tinha autorizado. E eu tava conversando com umas amigas nesse dia, e eu lembro que eu até falei assim, olha só, o plano ainda não autorizou, mas se for para ser quinta-feira, Deus vai autorizar esses exames. Eu não sei como, mas Deus vai autorizar. Na quinta-feira de manhã foi eu e minha mãe, pela fé mesmo, chegamos lá às 7 horas da manhã no centro da cidade para fazer no laboratório. E cheguei lá, aí a recepcionista falou, olha só, o plano não autorizou, mas eu vou deixar você ir fazendo e eu vou ver aqui. Gente, não existe isso de fazer exame sem plano autorizar. Isso não existe. Quem é que autorizou o negócio aí? Foi Deus, né? E eu fiz todos os exames, demorei muito, e mesmo assim eu demorando muito, quase meio-dia que eu acabei os exames, ela chegou e no final falou assim, olha só, o plano realmente não autorizou, mas você já fez, tipo, não tem que fazer. E pra você ver, a clínica nem pensou em me cobrar, né? Deixou rolando pro plano autorizar. E foi Deus que autorizou. E eu cheguei de tarde, já cheguei de tarde logo no hospital, fui direto pra lá, porque tinha acontecido na quarta-feira, da linha amarela fechar, teve confronto na Cidade de Deus, que é um bairro aqui perto, e uma comunidade, e eu já fui direto pro hospital, fiquei lá, e a cirurgia estava marcada às 7 horas da noite também. Chegaram amigos, sabe, lá e tal, pra me apoiarem, pra ficar comigo até, né, operar. E minha médica chegou lá às 7 horas da noite, falou que ia atrasar, porque estava tudo atrasado, centro cirúrgico, e falou assim, poxa, que bom que hoje não aconteceu a mesma coisa que ontem, da linha amarela, até achei que fosse, por quê? Eu falei, a linha amarela ficou fechada mesmo na quarta-feira, a ponto de ficar horas, então as pessoas não conseguiam sair da Barra pra essa parte da Zona Oeste, Freguesia, não tinha esse contato, né, que Freguesia foi onde eu operei. E ela falou assim, eu tinha uma cirurgia marcada ontem, 2 horas da tarde, mas eu só consegui chegar para operar ela, foi o mesmo caso que o meu, 7 horas da noite. E foi quando Deus falou comigo assim, imagina se você tivesse conseguido todos os exames ontem, você ia ser operada? Eu não ia ser operada. E eu não sei o que aconteceria, porque eu ia ficar com o fio para fora, o fármaco ia perder o efeito, eu ia ter que aplicar o fármaco de novo. Então deu tudo errado pra dar tudo certo, porque não era pra operar ontem, na quarta, era pra operar na quinta. E quando ela falou isso, eu falei assim, doutora, falei pra ela, falei, poxa, deu tudo errado ontem, porque não era pra ser ontem, né, era pra ser hoje mesmo. E ela ficou meio assim, né, porque eu falei de Deus no meio. E eu operei, foi um sucesso. O meu seio, eles têm, né, uma linhazinha, vai ficar uma linhazinha, porque já cicatrizou, mas ainda tá vermelho e irritado por conta da rádio. E minha axila também tem só um pedacinho aqui, não sei se dá pra ver, uma linhazinha aqui assim, vai ficar só isso. E 8 dias depois eu tava participando do congresso do carnaval da igreja, tava super bem, obrigada.
Minha recuperação foi ótima, minha cicatrização foi ótima, não tive problema nenhum. E eu tinha que ter o resultado da biópsia da cirurgia 15 dias depois, só que demorou muito, teve um rolo, teve carnaval, teve uma enrolação, que o resultado eu só tive no dia 1º de março. E a biópsia falava que eu não precisaria reoperar o seio, a margem de segurança estava ótima, foi perfeita, e que na minha axila não tinha tido metástase. Então eu estava curada. E nesse dia, quando eu recebi o resultado, que minha médica mandou por e-mail, porque eu já tinha mandado uma mensagem para ela, mandou por e-mail o laudo, e eu só sabia chorar porque eu não sabia como ser grata a Deus, tão grata assim. E na hora eu lembro que eu chorei, passei acho que a tarde toda chorando, de alegria e agradecendo a Deus. E tocou um louvor na rádio que eu não toco há anos, que é um louvor meio antigo da Batista da Lagoinha, que é aquela música, Aclame ao Senhor. E eu senti um desejo enorme de louvar a Deus com essa música no culto que ia ter na quinta-feira, foi numa quinta-feira, na igreja. E na verdade eu ia pedir pra alguém cantar por mim, porque eu pensei, não vou conseguir cantar. Eu canto na frente de todo mundo, gente. Eu não cantava na frente da igreja desde os meus 12 anos de idade. E eu ia pedir pra alguém fazer por mim, porque eu pensei, vou gaguejar. Conversei com um apóstolo lá e falou, não, você vai cantar, se você esquecer ali, se você errar, tem o Bodão pra te acompanhar, que é o rapaz encarregado também do louvor. E você vai louvar, eu cheguei e contei pra ele, cheguei mais cedo. E depois eu também fiquei sabendo que um próprio menino, um rapaz lá da igreja, nesse mesmo dia, ele falou que ele ouviu um louvor também da Lagoinha, que é aquele águas purificadoras, e deu uma ministração de cura, e ele falou que lembrou de mim, e ficou lembrando de mim, sabe, a tarde inteira. E ele ia cantar esse louvor também, só que o apóstolo não deu oportunidade para ele, acho que ele me chamou direto. E foi quando ele soube. Então Deus confirmou através dele a cura, sabe? Deus é maravilhoso. E além disso tudo, nesse dia, foi a confirmação de um sonho que Deus me deu. Deus me deu um sonho no dia 6 de julho, no dia que eu recebi o diagnóstico, o laudo mesmo do carcinoma, antes de eu ir na médica. Deus me deu um sonho que eu estava deitada na cama aqui em casa e eu estava com uma faixa, uma tala em volta dos meus 2 seios. E eu tinha uma bolsa transparente do meu lado esquerdo, em cima do seio esquerdo, e tinha alguém sentado na cama junto comigo. E eu levantava a bolsa e a bolsa estava vazia, estava seca. E eu falava isso para a pessoa, eu falei, olha só, a bolsa tá vazia, a bolsa tá seca, não tem mais nada. E eu descobri que essa bolsa é um dreno que as mulheres usam, né, quando operam a axila. Então Deus já tinha me falado desde o começo, desde eu antes ter a confirmação da médica falar que é câncer, desde antes ela me passar quimioterapia, desde antes de começar o tratamento, desde antes de operar, Deus já tinha mostrado tudo, que eu não ia precisar operar axila, que eu não tinha metástase, que estava livre. Então, como não confiar nesse Deus, né? E depois eu falo da diferença, porque esse vídeo vai ficar grande. Então é isso.